Bom dia. Eu deixei o som desativado. Se vocês precisarem comunicar comigo, utilizem as ferramentas aí, mas eu vou abrir daqui a pouco, tá? Mas ainda tem poucos alunos. Nós só temos vocês aqui, 7 participantes, né, comigo. Tá bem pouco ainda. É, Estou bem, Caio. E você, como é que está? Tudo tranquilo mesmo? 9 participantes. Coisa boa que tá bem, tudo bem contigo. 10, 12. Aqui tá tudo tranquilo. Tudo bom, Ricardo? Só o tédio de ficar em casa, né? Não sai muito, mas no mais, tamo aí. 14. Quando der pelo menos, acho que já tem 1 minuto já. A gente tem de 15 a 20 minutos essa aula. Essa aula, a minha é mais curta. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Meus queridos, 15 alunos. Seguinte, é, eu vou fazer algumas considerações antes. Tudo bom, Gabriel? Tranquilo? Vou fazer algumas considerações antes. Vocês estão acompanhando pelos vídeos? Aliás, poucos acessaram os vídeos, mas tudo bem. Vocês estão acompanhando que eu estou trabalhando apenas em empreendedorismo. Por quê? Porque eu acho que trabalhar filosofia com vocês, o mais importante é que eu trabalhe pessoalmente. Porque vocês não têm nenhum material. Então, não tendo material, fica mais difícil para vocês fazerem a pesquisa. Comigo, em sala de aula, eu escrevo no quadro, ou posso pedir alguma pesquisa, alguma cópia que a coordenação pode nos dar. Então, até que volte às aulas normais, trabalharemos empreendedorismo, ok? Ah, vou passar as atividades. A gente está no... Nós só temos um livro, né? Mas estamos na unidade 2, capítulo 5. Quem tiver o livro e quiser acompanhar algumas coisas, então, é capítulo 5. Eu vou estar na página... deixa eu ver aqui. Eu quero passar página 43, 42, 43. Ok? Ah, nós vamos tentar estabelecer diálogo assim que a gente vê que dá para fazer. Vamos lá, Vamos lá. Agora eu liberei vocês ativarem o seu microfone, tá? Caio, faz aí o teste, vê se você consegue liberar o microfone. Beleza? Não, beleza, tranquilo. Não. Então, seguinte, meus queridos, eu quero estabelecer diálogos com vocês, mas essa primeira aula não vai ser muito assim. Nós iremos passar alguma... Que página? 42, 43. Tudo bem, Aninha? Então, eu vou estabelecer um diálogo, passar uma atividade, mas a próxima nós iremos discutir a partir daquilo que vocês vão fazer em casa. O normal das nossas aulas será de 15 a 20 minutos, então tem que ser de 15 a 20 minutos discutindo, conversando e tirando dúvidas, tá? Quando
vocês fizeram algum exercício que eu passar e tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. Tudo que for para fazer no livro e puder fazer no livro, façam. Se quiserem imprimir, não deixar o livro em branco para, quem sabe, vender o ano que vem, não sei, é com vocês. Tudo bem. Mas tomem cuidado, por quê? Porque quando voltarmos para a escola, eu vou ter que dar visto em tudo isso daqui. E isso vai fazer boa parte do seu processo avaliativo. Então, deixem tudo guardado. Tarefas extras, como que eu vou passar hoje, que não vai ser no livro, eu gostaria que vocês guardassem ou numa pasta a pesquisa ou escrevessem no caderno para a gente possa dar os vistos. Então, não se esqueçam que é extremamente importante que vocês guardem todos os materiais que a gente passar, ok? Em relação ao que a gente vai passar hoje, vocês conhecem plano de negócio? Já ouvi falar. Ah, Também. Mais ou menos. plano de negócio é como se fosse plano de vida. Um plano que você faz o planejamento de vida. Mas muita gente também nem planeja muita vida, né? Só que um plano de negócio ele é feito no papel. O plano de negócio ele tem por objetivo fazer com que você possa construir etapas para você desenvolver um negócio. Primeiro, o que seria o seu negócio? Segundo, para quem seria seu negócio? Terceiro, como você iria mostrar o seu negócio? Quarto, tem mercado? Quinto, como é que você vai quantificar o valor do seu produto? Exemplo, eu vou montar uma escola. Como é que eu vou quantificar o valor da mensalidade? Vai depender para quem eu quero dar aula. Se eu for dar aula, entre aspas, para o pessoal da elite, lá do Bueno, das escolas ditas do Bueno, eu vou vou cobrar uma mensalidade de R$ 500 ou de R$ 2.000? Mas se é R$ 2.000, o que eu vou estar oferecendo? Então, o plano de negócio, ele serve para que você tenha uma ideia do seu negócio e do mercado. E ela possa te dar instrumentos para que você tenha mais possibilidade de sucesso do que de fracasso. O plano de negócio, ele não faz com que você tenha sucesso, mas ele colabora para que você tenha sucesso. Então, ele não é o único instrumento para que você tenha sucesso, mas sem ele, com certeza, você terá mais dificuldade em obter sucesso. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Todo esse capítulo, ele vai estar falando isso, planejar um bom negócio, entender quais são os clientes. Por exemplo, na página 41, ele pede para você fazer uma simulação. Esse exercício eu já passei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, o primeiro exercício na página 41 está aqui. Escolha um negócio real ou fictício. Você coloca o nome do negócio, qual é o motivo. Então, isso daqui é uma micro, tá? Construção de um plano de negócio. Claro que um plano de negócio, ele está muito mais amplo do que isso. Mas para a gente que nós estamos aqui agora, é o ideal. Quando voltarmos em sala de aula, eu gostaria de fazer com vocês vamos colocar assim, uma construção da sala toda de um negócio. Eu, sinceramente, eu ainda queria discutir isso com o Felipe, para ver em relação a isso na nossa feira de ciências. Eu acho que o nono ano tem um grande potencial para fazer isso comigo, ou pelo menos parte do nono ano, porque eu sei que vocês têm outro professor orientador da feira, mas eu acho que você tá. Ô, Mário, e se tiver ainda, né? Cara, sempre a gente dá um jeito. O problema é que a gente vai ter que reestruturar tudo, cara. A gente planeja, que é o plano de negócio, a gente planeja. E quando acontecem coisas no meio do caminho, como acontecem agora, a gente replaneja. Tá? Então, dentro desse replanejamento, eu acho que seria legal a gente mostrar, caso seja possível, e vocês concordem, e a coordenação e a direção concordem, que a gente monte pelo menos um grupo, né? Não toda a sala, porque eu não posso tirar vocês do seu professor padrinho, não seria justo,
né, dos professores padrinhos, mas a gente monte um plano de negócios. E um negócio mostre que o empreendedorismo ele está sendo realmente construído. Eu sou padrinho do 6º ano, mas eles são muito novinhos ainda para fazer isso. E vocês já estão numa idade que quem não quer, por exemplo, ter uma profissão na universidade, mas ele pode ser dono do seu próprio negócio. Então, vocês já estão na idade de pensar em coisas como essa, tá? Então, vou conversar com a coordenação e depois com a direção. E, óbvio, quero conversar com vocês pessoalmente. Então, o plano de negócio é uma coisa muito interessante de se fazer. Agora, a gente tem que saber lidar com o sucesso e com o fracasso. Na página 43, ele fala sobre isso. E a nossa atividade para casa é essa. Eu vou passar por escrito para a coordenação que vai repassar para vocês lá no portal. Mas eu gosto sempre de falar. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre personalidades, de preferência de renome, que fracassaram em seus negócios, mas deram a volta por cima. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, Império, nós tivemos um cara chamado Barão de Mauá. Eu acho que em história vocês estudaram isso no 8º ano, tá? Talvez tenham visto no início agora do 9º. Eu não sei, depende do que o professor tenha passado. Barão de Mauá, ele foi um cara que foi o primeiro industrial empreendedor renomado no Brasil. O cara quebrou 3 vezes, gente. Por quê? Porque ele não tinha o apoio do Império e, pelo contrário, ele tinha muita gente invejosa tentando destruir ele. Ele manteve economicamente o Brasil na Guerra do Paraguai. Olha tanto que esse cara foi poderoso e rico. Ele manteve, porque o Império não tinha condição de fazer isso sozinho. Então, ele é uma personalidade importante, por exemplo, dentro da história. Mas nós temos outros que tiveram uma experiência de fracasso e depois eles deram a volta por cima. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso. Uma personalidade internacional, antiga ou atual, que fracassou, mas que hoje ele conseguiu um grande império. E eu quero que vocês coloquem na pesquisa, porque assim, a pesquisa da história de vida dele não interessa tanto. Eu quero que vocês coloquem na pesquisa o quê? O porquê ele fracassou e como ele deu a volta por cima, ou seja, quais foram os critérios que ele adotou, como ele agiu para dar a volta por cima. Ficou claro isso para vocês? Porque Sim. ele Sim. fracassou. Sim. Sim. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um hipotético, tá? Que também não importa se eu fracassar, mas a gente tem que dar a volta por cima. Vamos supor que eu, junto com vocês, a gente monte uma escola. Perfeito? E aí o nosso plano de negócio não ficou legal e a gente colocou um preço maior e colocamos uma estrutura inadequada para os nossos alunos. Esses dois foram os 2 motivos que a gente fracassou. E a gente faliu, nossa escola faliu. Ponto. Só que nós nos reunimos e reconstruímos a ideia. E montamos outra escola com preço adequado, com estrutura adequada e um diferencial. Nós agora, além de oferecer aulas sem ser físicas, também vamos oferecer esse tipo de aula aqui virtual, tá? Que os professores vão gravar na própria escola e que alunos vão gravar também. Olha que legal. É um diferencial, certo? Da nossa escola. Nossos alunos vão dar dicas diárias. Nossos alunos vão responder alguns exercícios para outros alunos que faltaram às aulas. E claro que os nossos alunos serão premiados, etc e tal, terá sempre alguma coisa de diferente. Você está vendo que é uma coisa diferente para a gente? É um diferencial. E isso fez com que a nossa escola tivesse sucesso. Ok? Claro que a tarefa vai ser postada no site, eu vou tentar colocar isso no site para vocês, tá? Quantas linhas? Isso não importa. Importa o seguinte, pega a história de um cara que tinha uma empresa, tinha um negócio, era relevante, ele quebrou e ele deu a volta por cima, tá bom? E aí mostre o porquê ele quebrou e mostre o porquê ele deu a volta por cima. Isso que é o mais importante. E aí na próxima aula nós vamos discutir sobre um ou outro cara desse, tá? Claro que eu vou pesquisar para ver alguns diferentes e tentar fazer um paralelo com aquilo que vocês falaram. E aí a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo.
E em relação aos exercícios escritos, também, tá? Esses exercícios eu já passei para vocês. Se tiverem dúvidas, tirem comigo na próxima aula. Alguma dúvida em relação à tarefa de casa? Não. Por mim, não. Não. Ah, que bom então, inscritos. Mas assim, eu não. Não. Se tiverem dúvida, tá? Eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, com o maior prazer. Sempre é um prazer tirar as dúvidas de vocês. Mostra que, mesmo com alguma dificuldade, mesmo que seja pontual, vocês têm a coragem de se manifestar. Isso é extremamente importante para que a gente tenha sucesso na vida escolar. Isso é muito importante. A gente não pode ter medo disso. Outra coisa que eu quero que vocês pensem sobre isso é, quando a gente fracassa, que eu não gosto muito nem dessa palavra, a gente fracassa porque a gente faz a comparação de sucesso com outras pessoas. Entenderam? Só que a gente tem que ter cuidado ao fazer essas comparações. Por quê? Porque essas comparações ela tem contexto. O que é contexto? Época e local. Tá? Ela tem contexto, ela tem época e local. Outra coisa, tem alguns condicionantes dentro do contexto. Essa pessoa foi ajudada? Essa pessoa fez tudo sozinho? Vou dar novamente exemplo do Barão de Mauá. Ele não teve apoio nenhum. O contexto no Brasil era um país somente agrário, gente. Todo mundo que tentasse investir em uma coisa que não fosse na produção de café era meio que visto como louco no Brasil. Você vai pegar seu dinheiro e gastar com isso? Ninguém quer isso, não. Todo mundo era achado como louco. Então, vocês estão vendo que o Barão de Mauá não teve apoio nenhum. Subiu sozinho. Mas tiveram outros caras. Vou dar um exemplo. Na época de Hitler. Hitler, por exemplo, ajudou, e foi ajudado, claro. Ele ajudou, por exemplo, a Hugo Boss. A Hugo Boss fez, por exemplo, os trajes militares dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os trajes de gala foram feitos pelo Hugo Boss. Então, quando o Hugo Boss fez isso, obviamente ela ajudou Hitler. Só que Hitler ajudou a Hugo Boss muito mais. Por quê? Porque Hitler fez com que todos comprassem o uniforme. Então, a Hugo Boss lucrou porque ela era exclusiva. Vocês estão vendo que hoje a renomada Hugo Boss, que a gente entra no shopping e compra uma camisa de 300 conto, que é um absurdo, né? Uma calça de mais de R$ 1.000, que é um absurdo, ela obteve ajuda do nazismo. E isso muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. A Mercedes-Benz também, a Volkswagen também, na Alemanha, a Bayer também. Então, são empresas que ajudaram o nazismo, mas tiveram muita ajuda também, a partir também de trabalho escravo judeu. Então, são coisas que a gente tem que analisar. Se elas não ganharam diretamente, elas ganharam indiretamente, colaborando com esse tipo de governo. Então, fracasso também ele é relativo e sucesso também ele é relativo. Temos que olhar os contextos, onde acertou, onde errou, tá? Não importa. A gente tem sempre que analisar todas as possibilidades. Alguma dúvida, meus queridos? Não. Não. Então, tá bom. Não. Na próxima aula, então, eu estarei vendo com vocês sobre a questão do fracasso e sucesso a partir das pesquisas, tirarei as dúvidas e depois de terminar, eu já começarei o capítulo 6, tá bom? Começarei o capítulo 6 se vocês não demonstrarem nenhuma dúvida em relação ao capítulo 5. Mas também se tiver alguma dúvida em relação ao capítulo 4 e as atividades que eu propus, porque tem atividades para vocês me mostrarem depois, está tudo anotado nos planos de ação que eu fiz, tá? Então, espero que vocês, então, não deixem dúvida para casa. Como eu não vou vê-los, um bom fim de semana, tá? Isso, faça a pesquisa sobre fracasso e sucesso de algumas personalidades, viu? Pode escolher uma. Eu, por exemplo, coloquei aí para vocês o Barão de Mauá, antigo. Pode ser atual? Pode. Um exemplo. Será que o cara que fundou a Apple, ele fracassou?
antes e depois ele teve sucesso, né? Vamos procurar os caras. O Bezos, né, o dono da Amazon, são caras atuais. Dá uma pesquisada, tá bom? Falem, o Paulo fracassou. Oi? Ah, tá. Fale o motivo pelo que ele fracassou e o motivo os motivos por que ele teve sucesso, tá bom? Um abraço, bom fim de semana, porque eu só verei vocês na outra terça. E o que Para você também. estamos à Pra você disposição, também, professor. tá? Tchau, professor. Fiquem com Deus. Um abraço. Falou, Tchau. valeu, professor. Tá? Tudo de bom. Falou. Tchau.